Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o nosso corte aqui diário com o jogo aberto, trazendo as informações do Flamengo e tem, claro, muitas notícias aí referentes ao mercado da bola do Mengão, hein? Tem notícias sobre Gabigol, sobre o Claudinho e o Paquetá, porque o Flamengo movimenta muito o mercado e o Flamengo quer trazer jogadores de qualidade, quer reforçar o seu meio-campo, quer tornar o seu elenco ainda mais qualificado. Então vamos ver aqui as informações, as reações também aí da Renata, do Denilson, a respeito dessas possíveis contratações do Flamengo, né? Que com certeza devem ser confirmadas o quanto antes. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sino. Créditos, né? A Band, jogo aberto na descrição, e pedimos a você aí que fique bastante atento para depois você comentar o que é que vocês acharam das informações. Ayrton já chama o Pedro Henrique Torre, que ontem aqui no Sport Center, hein, Pedro? Você cantou a pedra, né? Falou que o Gabigol ainda tinha um joguinho de crédito, que poderia ainda estar junto com o elenco antes de completar ainda esses 7 jogos. E o Gabigol reintegrado também. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, abraço aí, Prates, Marra, todo mundo tá com a gente nesse Sport Center. Pois é, a gente falava ontem, né? Ainda tem mais um joguinho para fazer, porque aí ele bate no limite. Se ele entrar em campo, ele chega a 6, e aí só com 7 que ele estouraria esse limite para não poder se transferir para outro clube nesse momento. Ontem, depois, em apurações, falando até com o Bruno, que está em um resort, em algum lugar desse mundo, e a gente falando um pouquinho sobre essa situação, de fato não evoluiu a situação com o Palmeiras, não teve um acerto do Gabigol com o Palmeiras, o Flamengo mandou uma lista lá, gostaria de ter Dudu ou Gustavo Gomes ou Rony e um outro jogador que a gente não conseguiu descobrir qual era, mas o Flamengo tentou, não conseguiu também, então as conversas pararam por aí. O Gabigol volta na quinta-feira contra o Fortaleza para estar entre os relacionados, cabe ao Tite definir se vai ou não utilizá-lo. O Flamengo segue no mercado, o Claudinho volta à baila, né? O Claudinho naquela novela de sempre, anual, o Claudinho que é do Zenit, estava no Red Bull Bragantino, ano passado o Flamengo tentou, assinou ali com 15 milhões de euros, o Zenit não topou, o Flamengo recebeu uma sinalização de intermediários que seria possível sim o Claudinho sair do Zenit nesta janela, o Flamengo disse que topa, informou até onde poderia chegar, um pouco acima dos 15 milhões de euros, é o que a gente tem de informação, não tem um valor preciso, mas seria um pouco acima desse valor. Aí o Flamengo agora aguarda para ver se de fato, dessa vez, o Claudinho tem como sair do Zenit. Para fechar, Mari, só para acrescentar, em relação ao terreno do gasômetro para o estádio do Flamengo, foi publicado hoje no Diário Oficial aqui do município do Rio de Janeiro, o leilão para o terreno do gasômetro, então vai ser no dia 31 de julho o lance inicial de 138 milhões de reais, e ainda tem umas questões ali na área que o Flamengo teria que dar, o Flamengo ou quem comprar o terreno, né, mas está direcionado para ser uma construção de um estádio, então vai caminhando essa situação do terreno do Flamengo no gasômetro. Obrigada, viu, Pedro? Eu te chamo de novo aqui ao longo deste Sport Center. Ô, Dudu, ficar assim não adianta, tem que tentar brigar no campo para voltar a jogar. Então acho que a situação que ele criou no próprio Palmeiras ficou uma situação muito delicada. Agora, o Dudu joga no Flamengo hoje? Não. Não joga. Esse ponto que eu ia falar contigo, Predson, porque eu vejo... O Dudu não joga no Flamengo hoje. Não joga jogando como titular do Palmeiras. Eu acho que o Gabigol entraria como titular no Palmeiras até diante das oscilações do Rony. O Rony tem muita história, isso é inegável, mas o Gabigol dá para pensar como titular. O Dudu eu não pensaria como titular, veste uma das 11 lá e vai para o jogo. Porque o Flamengo nesse momento está muito bem formatado como elenco, e aí também seria essa questão do Dudu. Esse beicinho que o Dudu faz, essa reclamação que o Dudu faz. O Dudu suportaria ficar no banco do Flamengo? E outra, o Dudu não poderia correr o risco de, às vezes, contaminar o elenco, porque o Tite é conhecido como um bom gestor, que sabe trabalhar bem elenco. Então o Dudu não chegaria como titular. E hoje não vive um momento para isso. Tem toda a razão. Tem essa questão do Tite também, as pessoas não lembram. Diz a lenda, nunca desmentida pelos dois, que o Dudu, antes de vir para o Palmeiras, tinha palavrado com o Corinthians, diz a lenda, e aí o Tite acertou com o Corinthians. Lembra quando o Tite vira o ano de 14 para 15, sim, o Tite acertou com o Corinthians para ser o técnico em 2015. No lugar do Depois Mano. Foi campeão brasileiro, né? Com aquele belo time que ele montou. E aí o Dudu estaria no projeto, e o Dudu mudou a situação e foi para o Palmeiras. Foi ser o jogador do Palmeiras, do novo projeto do Palmeiras, né?
e que o Tite não teria gostado. Diz a lenda, eu já ouvi isso 200 vezes. E eles não desmentem. Então, e aí tem o ciclo do Tite na seleção brasileira. No auge do Dudu, o que aconteceu? O Tite nunca chamou o Dudu. É verdade ou não é? Sim, chamou Copa uma de 2018, principalmente. Chamou uma vez para aquele amistoso em homenagem à tragédia da Chape, lembra? Disputado no Engenhão, contra a Colômbia, tá lembrado disso? Lembro. Ali o Dudu jogou um tempo. E só, nunca mais foi chamado. Então, assim, ó, será que o Tite aprova essa troca? Eu gostaria de ver. Porque o Tite também não engole o Gabigol, viu? Vão parar de teatrinho aqui, viu? Abraços, recepções, mas não põe o cara para jogar. O Tite também não engole o Gabigol. Não engole. Então é o seguinte, ó, eu gostaria muito de ver o Dudu no Flamengo, mas acho que lá ele não vai jogar. Vamos ver como é que vai ser essa sequência, porque a gente fala, Pretzel, de uma troca, Dudu e Gabigol, mas também o Flamengo está de olho no mercado, sondagens até com jogadores europeus. E ontem, né, no programa Primeiro Tempo, apresentado pelo Elia Júnior. No tempo técnico, né? Exatamente, no tempo técnico, perdão. E a gente traz agora. Acha que o Nicola aguentaria quanto aqui no primeiro tempo conosco? 6 minutos? Geraria discussões boas. Não, acho que mais, 20 minutos, mas geraria discussões interessantes. Rapaz, e ficaram fervilhando o nosso primeiro tempo. Mas no tempo técnico, que é o programa que você acompanha nas noites de segunda aqui na tela do Band Esportes, o Jorge Nicola, ele comenta a possibilidade da chegada de 2 nomes importantes ao Flamengo. Estou falando do Claudinho e também do Lucas Paquetá. Vamos ouvir. Alvo antigo do Flamengo, Claudinho, jogador do Zenit, tem boas chances de se tornar reforço nessa janela da metade do ano. Claudinho tem... Mas ele é ídolo lá? Mas ele está preparando essa saída a algumas janelas. E o Zenit sempre intransigente. A partir de agora, a impressão que se dá é de que o clube russo, enfim, topa negociá-lo. Inclusive, já está buscando substitutos, tem negociação avançada com um jogador que pertence ao Torino exatamente para a mesma função. A primeira oferta que o Flamengo fez nessa janela nos últimos dias foi de 15 milhões de euros. O Zenit pede 20 milhões de euros. Os clubes tentam se acertar em relação a um valor de bônus que poderia aproximar a oferta da pedida. Há quem garanta que os representantes do Claudinho estão na Rússia. Não é verdade. O Guilherme e o Fernando Garcia trabalham no Brasil em parceria com o Flamengo na tentativa de costurar esse acerto. Não deve ocorrer antes do jogo de sábado. No sábado, o Claudinho quer vir. Está muito afim de vir. E ele quer jogar no Flamengo, ele já se decidiu. Entre Flamengo e Claudinho já acertou alguns dias. Algumas semanas, para ser mais preciso. Mas o Claudinho tem com o Zenit a final da Supercopa da Rússia, marcado para sábado contra o Krasnodar. A tendência é que esse acordo saia, só para completar, para que o torcedor do Flamengo tenha a oportunidade de saber também, há uma especulação grande de que o Paquetá possa ser contratado. A chance desse negócio acontecer é praticamente zero. Primeiro porque o West Ham não topa emprestá-lo, só aceita vendê-lo. Gastou 60 milhões de euros. O Flamengo não tem capacidade financeira de fazer um investimento desse tamanho. Para completar, estamos diante de um risco iminente, de uma punição das mais pesadas ao Paquetá. Então, qualquer investimento, por mais que o Flamengo faça esforços, me parece absolutamente maluco. Olha, eu vou muito na ideia do Nicola, porque me surpreenderia se o Flamengo conseguisse uma dessas 2 contratações. O Claudinho pela questão financeira, porque isso já aconteceu no ano passado. O Claudinho também queria vir, estava super disposto, os empresários também. Só que o Zenit falou, então, paguem o valor. O Flamengo não chegou. O Flamengo chegou até muito próximo, ali uma diferença de 3 a 4 milhões de euros, mas não levou. E a situação do Paquetá, Pretzel, além dessa provável suspensão, eu digo provável porque pelo que a gente lê, pelo que a gente acompanha e pelos históricos de punições, é muito difícil que o Paquetá não seja punido, e uma punição pesada. A FIFA também já vem conversando, já de uns 2, 3 anos para cá, de estudar essas punições que são dadas no futebol nacional para valerem num contexto global. Sim. Então, não me duvidaria se às vezes o Paquetá pudesse ser utilizado como exemplo, como modelo de uma punição no futebol inglês, e depois essa sanção ser ampliada para a FIFA. Então, é um jogador muito bom, é um jogador que vestiria a 11 no Flamengo, diferente do que a gente falou do Dudu. Os dois, Claudinho e Paquetá. Só que a situação do Paquetá é muito preocupante para o Flamengo injetar muito dinheiro, porque, como o Nicola mesmo explicou, o West Ham não quer empréstimo. E o West Ham quer o valor alto para ser ressarcido dos investimentos também muito altos colocados para a contratação do Paquetá. O teu ponto do Nicola são corretos. Agora,
Será que o Flamengo já não tem uma informação? Sabe como é que funciona bastidor de direito desportivo, contato com a FIFA? Já não tem alguma informação de que essa pena do Paquetá ela possa ser só na Inglaterra? Que ele possa jogar no Brasil? Eu estou fazendo apenas uma suposição aqui. Sim. Mas para o Flamengo ter aberto um interesse para contratá-lo, talvez o Flamengo tenha esse tipo de informação. Porque o Paquetá aqui no Brasil joga com uma perna, viu? Com uma perna. Na seleção brasileira ele é razoável para bom, mas aqui no Brasil ele é titular absoluto do Flamengo. Imagina o meio de campo com a Arrascaeta, Paquetá, De La Cruz. Seria um time muito forte. Nem falam do Claudinho, que é muito bom jogador também. Então eu vou esperar um pouquinho, porque para o Flamengo ter aberto um interesse é porque eles possam ter uma informação de que a pena vale só para a Inglaterra. Talvez. Porque tu lembrou bem, lembra daquele escândalo de apostas aqui no Brasil? Lembra que alguns jogadores foram investigados? A pena para esses jogadores, eu vou jogar lá fora que eu vou conseguir jogar. Não vai conseguir jogar porque a pena vai valer lá também. Lembra disso? Sim, lembro. E aí, por quê? Porque foi a própria CBF e o próprio STJD que impuseram isso. Certo? Para todas as federações, está lembrado disso? Sim, sim. Então, se por acaso a Federação Inglesa também aumentar essa pena para o mundo todo, aí fica ruim para o jogador e aí o Flamengo vai sair do negócio. Evidente que sim. Claro. Para a gente fechar o assunto rubro-negro, você falou que o Paquetá jogava com uma perna, então joga no time titular do Flamengo. E o Claudinho, se o contrato fechado, entra como titular? Pô, aí tu tem assim, tu tem o Eric Pulgar, que é bom jogador, não nesse nível, mas é bom na posição dele. Aí tu tens o Gerson. Tu tens, as pessoas não estão falando do Vitor Hugo, que eu acho uma revelação do Flamengo também. Não tem jogado muito bem, mas é muito bom. Tu tem o Gerson, tem a Arrascaeta, tem De La Cruz, Claudinho, Paquetá. Pô, brincadeira. Quem é que vai ter esse meio de campo? Né? O mais próximo é o Palmeiras, que não tem essa quantidade de jogadores. Né? E uma quantidade em volume, uma quantidade em qualidade. Exatamente. Né? É muita fartura, é impressionante como vem se concretizar essas duas negociações que, como o Nicola destacou e a gente até opinou aqui, são muito difíceis. Não são impossíveis, porque no futebol tudo é possível, mas são muito difíceis nesse momento. Só que agora, Pretzel, a gente separou... galera, esse foi o vídeo aí, né? O que vocês acharam, principalmente aí dessas possíveis contratações do Flamengo, né? Especialmente a gente viu sobre o Paquetá e sobre o Claudinho, né? O Claudinho ainda mais, porque o Paquetá já foi falado já. Eu acho que é um pouco mais difícil a questão do Paquetá devido à situação dele. Dificilmente ele vai ser só punido na Inglaterra ou só na Europa. Não, eu acho que ele vai ser punido, se isso acontecer, né? Se for comprovado realmente que ele foi culpado. Se ocorrer, por algum acaso ocorrer essa punição, eu acredito que ele vai ser punido tanto na Europa como em qualquer lugar. Geralmente punições assim eles costumam colocar em qualquer lugar, eles não colocam só onde o jogador está atuando, porque senão é muito fácil, né? Aí o jogador pode sair para outro lugar, para outro país e continuar ganhando bem, continuar jogando bola e tal, e fica aquela sensação de que ele não foi punido, né? De verdade. Então acho muito difícil. A gente torce, né, para que ele seja inocente, para que ele não tenha que passar por isso, né? Pelo fato de ser um jogador extremamente importante aí, né? Principalmente pro Brasil, é uma cria do Flamengo, é um jogador que com certeza tem uma história muito bonita, mas a gente também tem que esperar, né? Esperar para ver. Já o Claudinho é um jogador muito bom, que sempre demonstrou interesse em jogar no Flamengo há muito tempo, né? Desde o ano passado, ano retrasado, que o Flamengo tem interesse nele, que ele já queria sim jogar no Flamengo. Mas aí sempre pesou a questão do time dele, que é o Zenit, né? É o time da Rússia, que sempre colocou ali um pé, sempre acabou ali não permitindo que isso acontecesse, colocou muitas dificuldades com relação a valores e tal, mas o jogador e seu staff sempre quiseram jogar no Flamengo, sempre quiseram, né, trazer o jogador para o Rio de Janeiro, mas parece que agora deve acontecer, né? A gente viu aí que está mais próximo porque ele não é mais tão importante assim lá no Zenit como ele foi. E isso às vezes acontece pelo jogador não estar tão feliz assim, né? É um país que é muito complicado assim, tem muita questão acontecendo nesse meio tempo e tal. Então pode estar afetando também o psicológico do jogador. Então ele quer muito voltar para o Brasil. Então creio eu que é mais possível ocorrer. O Claudinho é muito mais possível, né? Ou coerente a gente imaginar que o Claudinho possa estar vindo para o Flamengo do que o próprio Paquetá. O Paquetá eu acho muito mais difícil. Mas o Claudinho tem muitas possibilidades. É um jogador que viria, talvez não para ser titular, mas viria para ter muitas oportunidades. Poderia sim, em algum momento, conseguir ter
uma titularidade dependendo aí do rendimento dos outros, mas eu acho que ele disputaria mesmo ali com o Arrascaeta. Ele iria disputar com o Arrasca a posição. O Arrasca é um jogador que não tem muita constância, né? É um jogador chave muito importante do Flamengo. Hoje é o jogador mais importante do Flamengo ainda, mas é um jogador que não tem constância, então nem sempre ele está bem fisicamente. Então nesses momentos poderia pesar muito isso, e aí o Claudinho poderia pegar essa vaga para ele, né? Ele poderia acabar sendo aí um jogador importante e tomar essa vaga do Arrascaeta ou estar sempre substituindo ali. O fato é que o meio campo do Flamengo ficaria algo estrondoso, né? Extraordinário. Então a gente espera mais atualizações aí, esperamos que isso aconteça, principalmente o Claudinho, né? Se o Paquetá vier, melhor ainda também, né? E se vier e não der problema pro Flamengo, acredito que qualquer torcedor ficará contente pelo nível do Paquetá. Mas é isso aí. Agora eu quero saber a sua opinião. O que é que vocês viram aí? O que é que vocês acham dessas informações? Vocês aprovam a contratação do Paquetá e a contratação do Claudinho? Deixa nos comentários aí que é muito importante também, ok? Tamo junto, galera. Agradecemos a vocês e até o próximo vídeo.